Sabe, tudo ao nosso redor, desde, sei lá, o ar que a gente respira até o carro na garagem, é feito de alguma coisa, né? Exato. Mas o que é essa coisa no nível mais fundamental, mais invisível? E como é que essa estrutura minúscula dá origem a algo tão poderoso como a eletricidade, que, assim, move o nosso mundo? Essas são as perguntas que levam a gente para a base de tudo. É como, sei lá, aprender o alfabeto antes de tentar ler um livro. Se a gente não entender as peças, o todo nunca vai fazer sentido completo. Exatamente. E para montar esse quebra-cabeça, a gente tem em mãos um guia excelente. É um material didático chamado Eletricidade Automotiva Básica. Então hoje é usar esse material para desmistificar a eletricidade. Começando lá de baixo, dos átomos, até chegar a entender por que a luz do carro acende quando a gente aperta um botão. Vamos construir essa base tijolo por tijolo. É uma jornada fascinante, do porquê invisível ao como visível. Perfeito. Então vamos começar com a pergunta mais básica de todas, que o guia também faz. O que é matéria? Parece simples, mas tem uma pegadinha aí. Tem mesmo. A definição mais simples é: matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Uma cadeira, um copo d'água, até o ar que a gente não vê. Se tem substância e ocupa um volume, é matéria. Isso, a parte interessante é o que fica de fora. Certo. Porque o som, por exemplo, não é matéria, é uma vibração. Exato. O calor é energia. E a própria eletricidade, o nosso tema, também não é matéria. É um fenômeno, um fluxo. E puro, feito só de átomos de cobre. Ou composto, que é a maioria das coisas, né? Exatamente. A água, H2O, é um corpo composto. Hidrogênio e oxigênio. O sal de cozinha, sódio e cloro. Ok. Então uma barra de cobre é um corpo simples. Mas se a gente desse um zoom gigantesco nela, o que a gente veria? Qual é o próximo nível? Aí a gente chega na molécula. O guia tem uma analogia ótima para isso. Qual? Imagina pegar uma gota d'água e ir dividindo, dividindo, dividindo. Vai chegar um ponto em que você tem a menor partícula possível que ainda é água. Ah, entendi. Essa partícula mínima, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, é a molécula. Se dividir mais, deixa de ser água. E por que os átomos se unem para formar moléculas? Eles não podiam só ficar sozinhos? Essa é a chave de tudo. É fascinante. Eles se unem porque na natureza tudo busca estabilidade. Busca um equilíbrio elétrico. Um átomo sozinho pode ser instável, então. Muito reativo. Ao se combinar, ele atinge um estado de energia mais baixo, mais confortável, digamos assim. Essa busca por equilíbrio é o motor não só da química, mas de toda a eletricidade. Então, no fundo, é uma busca por paz. E se a gente quebra essa molécula, o que sobra são os átomos. Chegamos na unidade fundamental. Exato. E a escala disso é absurda. O material menciona que 100 milhões de átomos enfileirados daria uma linha de só 10 milímetros. É difícil de processar. Desafia a intuição. E a estrutura desse átomo é classicamente comparada a um sistema solar em miniatura, né? Certo. No centro, a gente tem o núcleo, denso, pesado. Ali ficam os prótons, com carga elétrica positiva, e os nêutrons, que são neutros, sem carga. E orbitando esse núcleo, como se fossem planetas, temos os elétrons com sua carga negativa, nessa região que chamam de eletrosfera. É uma imagem que ajuda muito. Ajuda, e o segredo de toda a eletricidade está nesses elétrons. Eles não ficam voando de qualquer jeito, sabe? Eles se organizam em camadas. Camadas, tipo... Órbitas diferentes. Isso, como se fossem as faixas de uma rodovia com vários anéis, cada uma a uma distância diferente do núcleo. São as camadas K, L, M e por aí vai. E o nosso guia aponta uma regra que parece ser a mais importante de todas para a eletrônica. Sem dúvida, é a regra da camada de valência. Camada de valência. É o nome que a gente dá para a última camada, a mais externa de todas. E a regra de ouro é que essa camada busca ter, no máximo, 8 elétrons para ficar estável. É como uma mesa de jantar com 8 lugares. Uau! Essa ideia da camada de valência muda tudo. Então, não importa quantas camadas um átomo tenha, a ação toda acontece na borda, na última camada. Exatamente essa imagem. Toda a ação química e elétrica acontece na periferia.
É quase como se o resto do átomo fosse só o palco. É isso. E os elétrons que estão nessa camada externa, por estarem mais longe da força de atração do núcleo, são mais fáceis de serem roubados. São os elétrons livres os protagonistas da nossa história. Certo. Em seu estado natural, um átomo é neutro. O número de prótons é igual ao de elétrons. As cargas se cancelam. Mas você falou em roubar elétrons. O que acontece quando essa harmonia é quebrada? Quando o átomo perde ou ganha um elétron, ele deixa de ser neutro. Ele passa a ter uma carga elétrica e ganha um nome novo: íon. Um íon. Simplesmente um átomo em desequilíbrio elétrico. Exato. Mas espera, um átomo pode ganhar ou perder? O que define isso? Ótima pergunta. Depende totalmente do átomo. Os metais, por exemplo, têm poucos elétrons da camada de valência. 1, 2... Então, para eles é mais fácil doar esses poucos elétrons do que tentar buscar os que faltam. Perfeito. Ao perder elétrons, que são negativos, eles ficam com mais prótons, que são positivos. Viram um cátion, um íon positivo. Faz sentido. E o contrário? O contrário acontece com átomos que já têm 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Para eles, o caminho mais curto é roubar os que faltam para completar 8. E aí, ao ganhar elétrons negativos, eles ficam com carga negativa. Viram um ânion. Isso. E esse desequilíbrio é sempre causado por uma força externa. Atrito, calor, uma reação química. E essa tendência de voltar ao equilíbrio é a força motriz de tudo. O estudo disso, quando as cargas estão paradas, acumuladas, é a eletrostática, certo? Isso. A eletrostática é o estudo das cargas em repouso. E seu princípio fundamental é aquele que todo mundo aprende na escola. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. A dança da atração e repulsão. O exemplo do pente no cabelo é clássico. Ao passar o pente no cabelo seco, o atrito arranca elétrons de um para o outro. O pente fica eletrizado. Fica. E quando você aproxima esse pente de pedacinhos de papel que são neutros, ele atrai os elétrons do papel para a superfície e a atração vence. E quando esse acúmulo de carga é muito grande, ele precisa escapar. É a descarga elétrica. A fonte fala de 2 tipos que são bem ilustrativos. Um é a descarga por contato. Sim, e o exemplo do caminhão de combustível é perfeito. Sabe aquela corrente que a gente às vezes vê arrastando no asfalto? Sei. Eu, quando era mais novo, achava que era algum defeito, uma peça solta. Eu também. Mas não, aquilo é um design de segurança genial. O balanço do combustível dentro do tanque gera uma quantidade absurda de eletricidade estática. Nossa, por causa do atrito? Exato. Se essa carga se acumulasse, uma simples faísca ao tocar no caminhão poderia ser uma catástrofe. Aquela corrente descarrega essa energia continuamente e de forma segura para o chão. Que incrível. Uma solução simples para um problema gigantesco. E o outro tipo de descarga é ainda mais espetacular, o raio. O raio é eletrostática em sua forma mais furiosa. A diferença de cargas entre nuvens ou entre a nuvem e o solo fica tão brutal que o próprio ar, que é um isolante, não aguenta. E os elétrons saltam. Rompem a barreira e saltam para buscar o equilíbrio. E a intensidade com que um corpo fica eletrizado nos leva a outro conceito, o de potencial elétrico. No exemplo do pente, quanto mais eu esfrego, mais forte ele atrai o papel. Exatamente, ele adquire um potencial maior para realizar trabalho. Agora imagine 2 corpos. Um com muito acesso de elétrons muito negativo e outro com muita falta, muito positivo. Certo. Entre eles existe uma grande diferença de potencial elétrico. É o que a gente chama de DDP, ou mais comumente, tensão elétrica. Então a tensão é a pressão, a força que quer empurrar os elétrons de onde eles sobram para onde eles faltam. Perfeito, é a melhor analogia. A tensão é a pressão, a força motivadora. E no momento em que a gente dá um caminho para esses elétrons se moverem, A gente sai da eletrostática e entra na eletrodinâmica, o estudo das cargas em movimento. exatamente. Certo, então a tensão, a DDP, empurra os elétrons. Esse movimento organizado deles é o que chamamos de corrente elétrica. Isso, fluxo ordenado de elétrons.
E para esse fluxo acontecer, duas coisas são indispensáveis. Primeiro, a tensão para empurrar. E segundo, um caminho fechado para eles circularem. Isso. O material tem uma frase ótima sobre isso. Existe tensão sem corrente, mas nunca existirá corrente sem tensão. É como uma bateria de carro parada. A tensão está ali esperando. A corrente só vai fluir quando eu virar a chave e fechar o circuito. Exato. E aí temos as unidades de medida. A tensão a gente mede em volts, V, e a corrente a gente mede em amperes, A. Exato. Só que esse caminho dos elétrons não é uma pista livre. Sempre existe uma oposição a esse fluxo. E essa oposição é a terceira grandeza fundamental, a resistência elétrica. A resistência R é a dificuldade que o material oferece. A unidade dela é o ohm, o ômega, né? Então agora temos o trio. Tensão que empurra, Corrente que flui. e a resistência que freia. Com essas três peças, a gente monta um circuito elétrico. Que nada mais é do que um caminho fechado para a corrente realizar algum trabalho útil para nós. E segundo o guia, um circuito básico precisa de 4 componentes. Primeiro, a fonte geradora, que fornece a tensão, a bateria do carro. Uhum, Depois, os condutores, os fios. certo. Terceiro, e talvez o mais importante, a carga, o consumidor. É o motivo de o circuito existir. A lâmpada que transforma em luz, o motor que transforma em movimento. E por último, o interruptor, para abrir ou fechar o caminho, ligar e desligar. É interessante como a forma de conectar essas cargas muda tudo. Muda tudo. A primeira forma é o circuito em série. Nele, os componentes são ligados um na sequência do outro, em fila. Só tem um caminho. Um único caminho. Isso significa que a corrente é a mesma em todos os pontos. Ah, isso me lembra daquelas luzes de Natal antigas. Minha família passava horas tentando achar qual lâmpada tinha queimado. Porque quando uma queimava, o circuito inteiro apagava. Era um pesadelo. Exatamente esse o problema do circuito em série. Por isso, na maioria das aplicações práticas, a gente usa o circuito em paralelo. Que é como a fiação de uma casa, certo? Se uma lâmpada queima, as outras continuam acesas. Perfeitamente. No paralelo, cada carga tem seu próprio ramo conectado à fonte. A tensão é a mesma para todos, mas a corrente se divide. É um sistema muito mais robusto. E um carro deve usar uma mistura dos dois, um circuito misto. Exato. Partes em série, partes em paralelo, dependendo da necessidade. Ok, então essas três grandezas, tensão, corrente e resistência, dançam juntas. E essa dança tem uma coreografia precisa, uma relação matemática descoberta por George Simon Ohm. A famosa lei de Ohm. Eu diria que é a regra de trânsito mais fundamental do universo elétrico. Ela nos diz exatamente como a corrente responde à tensão e à resistência. É a matemática que nos impede de criar um engavetamento elétrico. Adorei a analogia. Explica isso com um experimento muito claro. Sim. Eles pegam uma bateria de 9 volts e ligam numa resistência de 100 ohms. A corrente que aparece é de 90 miliamperes. Certo. Agora, o que acontece se, com a mesma bateria, a gente quadruplicar a resistência para 400 ohms? A corrente medida despenca para 22,5 miliamperes. Que é exatamente um quarto do valor original. Ou seja, a resistência ficou 4 vezes maior e a corrente 4 vezes menor. Relação inversa. Isso nos leva à fórmula da primeira lei de Ohm. Corrente, I, é igual a tensão V dividida pela resistência R. I igual a VVR. Simples, elegante e incrivelmente poderosa. Com essa fórmula, se você conhece duas das grandezas, consegue calcular a terceira. É a base de todo o projeto de circuitos. Mas isso me levanta a outra questão. A gente sabe o que é resistência. Mas o que faz um fio ser mais ou menos resistivo? Por que o cobre é tão bom e o ferro nem tanto? Excelente pergunta, que nos leva direto para a segunda lei de Ohm. Se a primeira lei relaciona as grandezas, a segunda explica de onde a resistência de um condutor vem. Ela depende de 4 fatores. Ok. O primeiro é o material em si. Cada material tem uma resistividade própria. O cobre tem uma resistividade baixíssima, por isso conduz tão bem. O material é o primeiro, quais os outros? O segundo é o comprimento.
Quanto mais longo o fio, maior a resistência. Faz sentido, né? Um caminho mais longo, mais obstáculos. Sim, intuitivo. O terceiro é a área da seção transversal, a grossura do fio. E aqui a relação é inversa. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência. É como tentar passar água por um canudinho contra um cano de bombeiro. O cano mais largo oferece um caminho muito mais fácil. Exatamente. E o quarto fator é a temperatura. Para a maioria dos metais, quanto mais quente, maior a resistência. Nossa, então são esses 4 fatores que um engenheiro usa para escolher o fio certo para cada aplicação no carro? Exato. Para garantir que a energia chegue onde precisa, sem perdas e principalmente sem superaquecer e causar um incêndio. É impressionante pensar nessa jornada. A gente partiu da estrutura invisível de um átomo e entendeu como o desequilíbrio de elétrons cria essa pressão, que a gente chama de tensão. Vimos como essa tensão, num caminho fechado, empurra os elétrons e gera uma corrente. E, finalmente, vimos como a resistência controla esse fluxo, tudo governado por leis matemáticas precisas. Se a gente conecta tudo, a eletricidade, no fundo, é só história de elétrons buscando o equilíbrio. É uma tendência da natureza. E a engenharia só se aproveita disso. A gente cria um desequilíbrio de propósito, a tensão da bateria, e dá a esses elétrons um caminho controlado e útil, o circuito. E no meio da jornada deles, pedimos que eles façam um trabalho. Acender uma luz, girar um motor. Isso. Nós apenas aproveitamos um fluxo que já quer acontecer. Que perspectiva fantástica. E, para deixar um último pensamento, o material menciona que a energia elétrica pode ser gerada de várias formas. A bateria de um carro usa uma ação química. Certo. Mas o guia também cita geração por calor, por luz, por ação mecânica e por ação magnética. Isso me fez pensar, a bateria dá a partida no carro, mas ela não dura para sempre. Algo precisa mantê-la carregada enquanto o motor está funcionando. Como isso funciona? É a pergunta perfeita para uma próxima conversa. Esse algo é um componente que usa justamente o princípio da geração por ação magnética para transformar o movimento do motor em energia elétrica. É a peça que garante que a busca dos elétrons pelo equilíbrio nunca precise parar. Mas isso já é outra história.